Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Como é bom estar aqui. Certamente trouxemos motivos de gratidão em nosso coração e estamos alegres porque temos o Senhor em nossas vidas. Mas nós temos um motivo especial. Essa semana, nossa cidade completou 250 anos, uma data significativa. E o Senhor nos colocou aqui, a nossa igreja nessa cidade. Aqui nós temos tido a liberdade de adorar o Senhor, nós temos tido a oportunidade de servi-lo e por isso nós somos alegres em servi-lo e alegres por viver aqui. Nós sabemos que o nosso país passa por alguns problemas, muitos problemas, não é mesmo? Mas certamente o Senhor tem nos sustentado as famílias da nossa igreja. E nós cremos que Ele vai continuar sendo nosso sustento, nosso refúgio e fortaleza. Por isso nós vamos continuar com toda a fé adorando o Senhor. Convido você a ficar em pé. Nós damos as boas-vindas a todos que já chegaram, a você que está conectado conosco. Que essa noite nós possamos realmente estar na presença do Senhor, unidos como povo que somos. E agora vamos começar com este cântico de gratidão em nossos corações. Eu vou
dias maus ou bons, o que nos virá na próxima semana e ainda até o final desse ano, mas sabemos que o Senhor vai nos sustentar, porque até aqui Ele tem sido nosso Deus fiel. E é isso que nós acabamos de cantar. E nós cantamos com essa segurança, porque nós conhecemos o Senhor. Quanto mais perto dEle, mais nós podemos sentir o seu agir, sentir a sua presença, ver que realmente Ele cuida de cada um de nós. E lá em Éfeso, Paulo diz para os cristãos: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa esperança dEle nos santos. Que nós possamos ver e sentir o agir do Senhor em nosso meio e que Ele continue sustentando as nossas vidas, a nossa igreja, a nossa cidade, apesar das lutas, mas que nós continuemos firmes nos caminhos do nosso Deus. Abre o meu coração, Pai.
como estamos, vamos orar? Podemos curvar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Pedir que Ele esteja se agradando desse culto que estamos oferecendo a Ele. Que Ele tenha recebido esses louvores como um aroma suave, como o serviço da alma de cada um de nós aqui. Louvor agradável ao Senhor. Aproveite para interceder. Ainda temos vários irmãos enfermos. Hoje pela manhã lembramos muito do pastor João Arantes. O quadro dele permanece inalterado. Já vai para uma semana, está em coma, só com aparelhos de respiração, sem nenhuma outra assistência ou sedação, aguardando que ele reaja. 85, agora vai fazer 86 anos. Ore pelo reverendo João Arantes, uma vida dedicada ao Senhor, ministério longo e profícuo na obra do Senhor, aqui em nossa cidade, no estado, no Brasil e fora. Ore por ele, para que Deus complete a sua vontade na vida dele, abençoando também sua família, né? Dona Nilza, Mildred, seus netinhos, bisnetos, todos eles. Hoje a nossa irmã Beth também não passou bem mais uma vez, passou a tarde sendo atendida, vamos orar por ela. Ela está em casa, mas vamos orar por ela. E a outros irmãos queridos, já oramos pela manhã, mas eu convido você para orarmos mais uma vez agora. E sobretudo, para que Deus nos abençoe nesse culto que oferecemos a Ele. Que todos nós estejamos aqui com um desejo e um propósito de prestar culto ao Senhor, e não de assistir o culto, mas de prestar culto ao Senhor, de honrá-lo com a nossa vida. Que a sua mente, o seu coração, como cantamos, sejam iluminados pelo Espírito de Deus, para que esse momento na casa do Senhor faça toda a diferença para nós nesta noite. Vamos orar. Presbítero Eduardo nos conduz em oração. Querido Senhor, Pai dos céus, agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, ó Pai. Agradeço pelos irmãos que estão aqui, nós reunidos, todos, ó Pai, com a intenção de Te adorar, de Te louvar por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nosso meio. Senhor. Agradecemos, Senhor, porque podemos de muitas formas e muitas maneiras sentir o Teu agir. Amém. Agir o Teu Espírito no meio de nós, Senhor. Obrigado. Muito obrigado pela vida de cada irmão que está aqui. Cada um, ó Pai, veio com um coração, com algum pedido, com algum desejo. Eu quero pedir ao Pai que o Senhor, como um Pai de bênção, Pai de graça, venha estar banhando o coração de cada um que está aqui, abençoando as suas vidas, Senhor, trazendo para eles a palavra que o Senhor já tem preparado. Amém. Agradeço, Senhor Jesus, também pelo aniversário da nossa cidade, como já foi falado. Senhor, obrigado. Que o Senhor abençoe, que essa cidade seja uma cidade consagrada ao Senhor, que as pessoas possam estar reconhecendo o senhorio do Senhor nas suas vidas, Senhor. Amém. Também lembro agora nesse momento dos que estão com problemas de saúde, como já foi falado, a Beth com problema na sua pressão, do pastor João Arantes, que já há alguns dias em coma. Também lembro do pastor Evaldo, também tem passado por alguns momentos difíceis com sua saúde. E aí, com esses irmãos, também coloco outro, Senhor, que passa por momentos difíceis com a sua saúde, lutando, Pai, contra enfermidades. Peço ao Senhor, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, venha estar abençoando esses corações. Amém, Senhor. Abençoando, Senhor, os remédios, abençoando os médicos, abençoando, Senhor, o tratamento para que eles consigam, se for da Tua vontade e para a Tua glória, que eles se recuperem e que isso seja motivo realmente para a Tua igreja se alegrar. Amém. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito novamente por nós e peço que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite de hoje, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado. Aos amados irmãos que nos veem, que estão conosco
pelos canais da internet. Queremos desejar que a bênção do Senhor se estenda onde você está, e o culto de hoje seja significativo para você, que a mensagem cantada e falada alcance o seu coração, assim como para todos nós, que a palavra do Senhor e que a nossa estada aqui hoje na casa do Senhor nos alcance com graça. Esta semana nossa igreja foi duplamente abençoada. 2 novas vidas entram para a história desta igreja nesta semana do aniversário da nossa cidade. No dia 25, na terça-feira, nasceu a Alice, uma linda menina, filhinha do casal Estevão e Vanessa. E nós já nos alegramos com eles. Alice chegou com 48 centímetros, 2,970 kg. É uma princesa. A Alice é a terceira bisneta do conhecido casal presbítero Aderbal de Oliveira e dona Odila, bem conhecidos do povo evangélico. Então nós nos alegramos com este casal e logo os irmãos poderão conhecer Alice aqui entre nós. Na quarta, dia 26, chegou o Henrico. O Henrico é segundo netinho do João e da Ana, da Elisete e do Ivan. Uma família amada, cujos filhos, Mateus e Gisele, ganharam o segundo presente de Deus, não é? Era o Nicolas, agora tem o Henrico. E menino é diferente de menina. Menina docinho, com 2 quilos e pouco. O Henrico nasceu com quase 4. 3,750. 975. Oxe, quase 4. 50 centímetros. Nem cabia na foto que eu vi. Meninão. Lindo, igual a mãe. Um príncipe. Parabéns, viu, João, Ana, Elisete. Estenda meus parabéns, meus cumprimentos ao Ivan. Que Deus abençoe muito esta família que ganha esse segundo presente do Senhor. É bênção de Deus para nós, sem dúvida alguma. No próximo sábado, nós vamos ter um evento muito especial, e o pastor Abimael já deu um recado de manhã, mas eu queria que ele repetisse. Um evento muito especial de treinamento para evangelismo. E como a nossa editora está participando, então... Não, eu perguntei, não foi. Ok. Nós falamos de manhã, vamos dizer agora de novo. Existe uma missão no Brasil que chama Ame Evangelizar. E essa missão, ela trabalha em conjunto com outras editoras e com as igrejas. O seu papel é estimular, motivar e capacitar as pessoas para a evangelização. Eles lançaram uma campanha o ano passado que vai até o ano 2030. O nome da campanha é para alcançar todo mundo, né? Então, é evangelização em todo o mundo. E vai pegar desde as crianças, os juniores, adolescentes e adultos. E essa missão, não sei como ela levanta os seus recursos, mas ela não cobra absolutamente nada de inscrição e ainda distribui material gratuitamente. Se você chegar lá e falar, eu quero evangelizar 500 pessoas, eu preciso de 500 kits, eles vão providenciar para você, tá bom? Vai ser sábado que vem na nossa igreja, ali no centro, a Cristã Central, né? E começa às 8 da manhã até às 5h30 da tarde. Quem vai estar ministrando? A própria editora Cristã Evangélica, a APEC aqui, o Expedito, alguém que ele vai designar, o MPC, que trabalha com adolescentes e jovens, são algumas das organizações, além da própria
a AME Evangelizar, que vai estar ministrando, tá bom? Então, nós pedimos, você pode entrar ou no site da própria AME Evangelizar, ou Conferência Todo Mundo, que você vai achar rapidamente, e lá você entra e faz a inscrição gratuitamente, tá bom? Alguma dificuldade, liga para a Editora Cristã, que a gente vai dar suporte para vocês. Mas o empenho é, qualquer pessoa pode participar. Esses dias atrás, alguém entrou lá, é só para pastor? Não, principalmente leigos. Eu nunca fiz isso. Vai lá aprender. Quem sabe você tem o dom, está aí sem aparecer, e você vai ser capacitado para isso, tá bom? Obrigado, pastor. Então, próximo sábado, dia todo, das 8 às 5h30. Pode reservar esse sábado para você aprender, treinar-se, vai ficar capacitado para trabalhar na evangelização. Tudo que o Senhor Jesus quer de nós, tá bom? Maravilha. Ontem tivemos um culto em inglês, foi muito joia. Eu estive no início, depois precisei sair, mas Ed, parabéns pela sua iniciativa. Enchemos esse lado aqui, ó, mas muita gente não veio, e eu tenho certeza que alguns que estão aí praticando a língua, precisando praticar, aprender o inglês, você não veio ontem, perdeu. Então, Ed, já tem a data do próximo? Daqui a 2 meses só? Puxa vida, hein? Tá um desafio aqui, tem que ser um por mês. Mas olha, então você fique atento, cobre do Edmilson, ele é o nosso líder e vai nos abençoar. Falei com os jovens, fiquei encantado dos jovens aqui dirigindo, falando a língua inglesa, muito joia. Parabéns ao nosso pessoal e aos instrumentistas que tocaram perfeitamente bem. Eu amei ver o Fábio. Eu falei, Fábio, como é que você sabia, rapaz? Então, parabéns, foi joia. Deus abençoe essa iniciativa dos irmãos. Eu tenho certeza vai ser um instrumento e tanto. Sabe por quê? Porque durante o culto, a atenção dos que estavam aqui, eu queria que desse um pouco dessa atenção quando eu estiver pregando, entendeu? Os olhos fixos, para não perder uma sílaba e não perder a frase. Parabéns, foi muito joia, Edmilson, parabéns, muito bom. Deus continue abençoando você. Pastor Nino, venha cá, e enquanto ele vem, mas eu vou pedir que ele venha primeiro, porque ele vem devagar, as crianças vão vir também, mas venha cá você, pega o microfone ali, porque as crianças podem vir em seguida agora, e você fale do programa do próximo sábado, se tudo está certo, primeiro do sábado, vai aparecer lá, pode falar. Então, igreja, boa noite, em primeiro lugar. Sábado que vem, nós vamos ter um caldinho, um rodízio de caldinho. E se você quiser participar, é R$20 por pessoa, criança de 6 anos, não paga, vai até ter sobremesa, a tia Ana que está fazendo esse caldinho, e vocês estão convidados. Mas para você vir, você tem que dar um sim, pelo menos, hoje à noite. Fala comigo, eu ponho o seu nome na lista, se você está sem o dinheiro no momento, você acerta no dia, no sábado. Então vai ser às 19 horas, né? E eu espero a presença de todos. Esse caldinho, na verdade, é para engaranhar, juntar um dinheiro para a gente cuidar da quadra, nossa quadra. Eu estou precisando fazer uma pintura na quadra, para ter mais evento na quadra. Então, eu queria a participação de toda a igreja, tá bom? Estão convidados. Obrigado, tá? Muito bem, nós temos uma canção que cantamos na EBF, então levanta a mão quem veio na EBF aqui, a Escola Bíblica de Férias. Que joia! E os outros que estão voltando de férias vão aprender conosco essa canção que fala da vida de Daniel, um homem de oração, um homem que realmente foi exemplo para nós, porque ele buscou em Deus e Deus o abençoou durante toda a sua vida. Então agora nós vamos cantar uma vez e assim todos podem aprender também, tá bom? Vamos cantar bem bonito com a nossa expressão do corpo, tá bom?
bem, parabéns. Deus abençoe vocês. Vamos orar, curve sua cabeça, vamos orar. Vamos falar com Deus, pedindo que o Senhor abençoe as nossas crianças, abençoe o culto das nossas crianças agora. Por favor, um microfone para mim. Vamos orar? Glorioso Deus, maravilhoso Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós nos alegramos, ó Pai, juntamente com as crianças, por poder estar na Tua casa. Amém, Senhor. E de forma muito especial, Senhor, queremos pedir ao Senhor que abençoe cada coração, Amém, cada Senhor. mente, ó Pai, Amém, para Senhor. que eles, ó Deus, possam entender a Tua palavra. Amém. E, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo trabalhe ricamente em cada um deles, ó Amém. Pai. E que não haja empecilho algum da nossa parte, para que eles, ó Deus, venham a Te amar, ó Senhor. Amém, Senhor. Pai, abençoa ricamente ainda os professores, os auxiliares Sim, e todo o corpo, ó Pai, que Te serve nesse ministério. Nós Te pedimos, também pelo nosso término do culto, ó Pai, em especial a Tua palavra. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Muito obrigado. Podem sair por ali para o seu culto conjunto feminino. Somente Deus cuida de mim, aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajuda.
A esse Deus toda a glória, toda a honra e todo louvor. É Ele a razão de ser do nosso culto, da nossa adoração. Ele é o objeto do nosso culto nesta noite. E eu quero exatamente continuar, porque já iniciamos na quarta-feira passada, aqui na reunião de oração, estudo na carta aos Efésios, hoje pela manhã, e eu disse que continuaria agora à noite. Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos crentes em Éfeso, capítulo 1, e desta vez nós vamos ler os versos 15 até 23. Eu estou ainda fazendo uma análise dos versículos 3 a 14, mas estou fazendo isso nos cultos da semana. Nos domingos eu estou seguindo com uma exposição um pouco mais para a igreja toda, com o fim de alcançar o centro daquilo que Paulo quis transmitir aos crentes em Éfeso. Diz assim, verso 15 do capítulo 1 de Efésios: por isso também, diz Paulo, eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual, falando deste poder, exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Até o verso 23, o Senhor nos abençoe nesta leitura e nesta meditação agora. Como eu falei pela manhã, esta oração do apóstolo Paulo, ela vem como resultado daquilo que ele ouviu a respeito daquela igreja tão amada, tão preciosa, que ele mesmo fundou. A igreja em Éfeso foi formada por Paulo, e ele agora em Roma, preso já, talvez naqueles 2 anos que ele lá esteve preso por causa de ser um cristão, ele tem notícias e ele escreve para aqueles irmãos, e as notícias que ele recebeu foram boas, porque ele diz aqui, desde que eu ouvi da vossa fé e do amor. Então ele ouviu a respeito, mas havia necessidade dele escrever, e ele quer dizer para eles algo mais a respeito da salvação em Cristo Jesus. Interessante que você conhece os primeiros versos deste capítulo 1 de Efésios,
os primeiros 14 versos formam um grande parágrafo que começa no verso 3, onde o apóstolo Paulo faz uma apologia, uma referência muito preciosa, um texto muito teológico, muito precioso, a respeito de todos os benefícios, tudo que está agregado, tudo que pertence à salvação. Ele trata aqui da eleição, da predestinação, da adoção, da remissão de pecados, ele trata da redenção, ele trata da presença do Espírito no crente, agora na nova aliança. Tudo isso está aqui nos primeiros 14 versos do apóstolo Paulo a esta igreja amada dele ali em Éfeso. E quando chega então no verso 15, como nós lemos, ele então faz uma oração, e esta oração é preciosa. Eu vou destacar nesta noite, porque o texto é bastante rico e eu não quero perdê-lo, então eu vou tratar particularmente desses versos que estão entre os 17 e os 19 do nosso texto, porque aqui ele trabalha um pouco mais esta oração. Deixa-me dizer que, primeiro, quando Paulo recebe as notícias daqueles irmãos, ele se põe a orar por eles. E a oração dele por aquela igreja, ela tem dois fundamentos, dois pilares que vão sustentar a oração, a intercessão de Paulo. O primeiro pilar é de gratidão. Ele disse: não cesso de dar graças a Deus. E esse deve ser um motivo das nossas orações. Devemos aprender assim. Paulo dá graças a Deus por aqueles irmãos. E na sequência, ele então coloca desta forma: oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê espírito de sabedoria, de revelação, em todo conhecimento. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, abertos, para que vocês conheçam a esperança que está embutida no seu chamamento, na sua vocação, na sua salvação. Oro para que vocês conheçam como vocês, que são a herança do Pai, são ricos para Ele. E oro também para que vocês conheçam o todo o poder que Deus aplicou na salvação. A oração de Paulo é esta, uma oração preciosa, simples de entender, mas diferente daquelas que nós estamos acostumados a fazer por outros, ou daquela que nós estamos acostumados a pedir. Nós temos reunião de oração aqui regularmente, segunda, quarta e sexta. Eu não me lembro de muitas vezes que alguém chegou e disse assim: olha, alguém pediu para que orasse por ele, para que Deus desse a ele muita sabedoria, muito conhecimento da palavra, para que os olhos fossem... Eu não me lembro, eu lembro sempre das pessoas pedindo: olha, sabe, tem um enfermo ali, tem um enfermo lá, tem um desempregado aqui, tem um com problema lá, tem um com conflito ali. Não devemos diminuir a nossa força de orar pelos necessitados. Nós oramos aqui no início do culto por aqueles que estão aflitos, oramos por aqueles que estão atravessando problemas, e é corretíssimo a intercessão, a súplica, em todos os sentidos. Mas é interessante que não é muito comum você dizer para o irmão: olhe por mim esta semana, para que Deus me dê uma semana de muita sabedoria, que o Espírito de Deus me encha esta semana com muita sabedoria, com conhecimento, para que eu possa esta semana conhecer mais desse tremendo Deus que eu tenho. Não é muito comum nós pedimos isso para os outros.
Mas esta foi a oração de Paulo e por isto ela ocupa realmente um lugar de destaque. E para nós hoje ela será bastante didática, instrutiva, deve nos ajudar na nossa reflexão. Necessário conhecermos, necessário que as pessoas, os nossos irmãos, orassem por nós e nós por eles, para que Deus nos desse espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento dele, Deus. Necessário, porque há uma pergunta que nós precisamos responder: quanto eu conheço do meu Deus? Quanto você conhece de Deus? Como Deus se define para você? Quem é Deus para você? Como é Deus? Essas questões, elas precisam de serem respondidas para nós. Se alguém perguntasse para você, ou se eu pedisse que você aí onde está dissesse: quem é Deus? Como é Deus para você? Como Deus se manifesta? Como Ele se define para você? Quando conhecemos Deus, nós conhecemos as formas como Ele se manifesta. Nós conhecemos a maneira como Deus trabalha. E esta é a preocupação de Paulo. Não há como alguém ser um cristão e não ter um conhecimento do Deus que o salvou. Não há como alguém ir à sua igreja para prestar culto ao seu Deus, mas não saber quem é o seu Deus ou do que o seu Deus se agrada. Como vou prestar culto a alguém que eu não conheço? Talvez muitos cristãos estejam mesmo assistindo cultos nas suas igrejas por desconhecer o Deus que os salvou. E aí não podem prestar culto a Ele por desconhecê-lo. A primeira e mais importante compreensão, o entendimento que nós precisamos ter é: quem é Deus? E eu quero dizer para os irmãos, você só pode conhecer Deus através de seu Filho Jesus. Você só pode entender quem é Deus através do seu Filho Jesus. Nós só podemos ter alguma percepção de Deus através do seu Filho Jesus. Não há como nós queremos compreender Deus sem conhecermos a Jesus e sem ser através de Jesus esse conhecimento. Paulo, quando escreveu a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, aqueles famosos versos que nós todos conhecemos, quando Paulo disse para Timóteo que ele deveria permanecer, né, naquilo que ele foi ensinado, sabendo de quem ele o aprendeu, referindo-se à avó e à mãe, e ele vai dizer lá que ele deve então permanecer nas sagradas letras que poderiam torná-lo sábio para salvação. O Paulo diz assim aí: eu oro, eu peço que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Essa sabedoria, é disso que Paulo está falando lá para Timóteo, é uma sabedoria da alma, do coração, das coisas espirituais que são reveladas pelo Espírito, para que nós possamos compreender quem é Deus e o que é a salvação que Ele
reservou para nós. Então eu não posso conhecer Deus a não ser pela sabedoria que o próprio Deus me dá através do Espírito, e essa sabedoria me revela Jesus Cristo. Se você prestar atenção no texto que nós lemos, quando Paulo principia o versículo 3, eu não li agora, eu li de manhã, mas ele diz assim, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 17, ele repete, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, 2 vezes. Sabe por quê? Porque a única maneira que nós temos de conhecermos o Pai, bendito Pai, é quando ele é referido como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande problema de quem não reconhece Cristo. Tem umas testemunhas que não reconhecem Cristo, reconhecem Deus. Tem alguns que reconhecem Deus, mas não reconhecem Cristo. E não reconhecer Cristo implica que não conhecem o Pai. Os judeus rejeitaram Jesus por desconhecer o Pai, porque os judeus que conheciam, os judeus que creram e conheceram pela fé o Messias, vou repetir, os judeus que creram e pela fé creram no Messias, esses conheceram o Pai e foram pelo Pai guardados para serem salvos pelo Messias depois da sua crucificação. Mas todo judeu que rejeita Cristo, esse judeu não conhece a Jesus. Porque todo judeu que rejeita Cristo, ele não conhece a Deus, o Pai. Porque para conhecer Deus, o Pai, é obrigatório conhecer Jesus, o Filho. O Felipe disse lá em João 14, Senhor, falando para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai então, e isso nos basta. E o que foi que Jesus respondeu para ele? Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês me dizem para mostrar o Pai? Olhe para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um, não há nada no Pai que não haja em mim, não há nada em mim que não haja no Pai. Eu e o Pai somos um. Não há outra maneira de nós conhecermos Deus, a não ser através de Jesus. Mas esse conhecimento de Deus, segundo a Escritura, ele tem que ter pelo menos 2 pilares. Primeiro, nós precisamos conhecer a Deus de forma ética. Conhecer a Deus de forma ética é necessária, a ética de Deus, o Deus ético que nós temos, para que nós possamos compartilhar da sua natureza moral. Quando você conhece Deus eticamente, você consegue compartilhar da sua natureza moral. Jesus disse em Mateus 5,48, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Moral. Mas você também precisa conhecer Deus metafisicamente. A metafísica, física natural, meta que transcende, a metafísica, ela transcende a visão, a compreensão das coisas naturais. Não há como você ser transformado pelo poder do Evangelho se não houver um conhecimento metafísico de Deus. Ou seja, daquilo que é possível acontecer comigo mesmo sendo quem eu sou. E o que é que está implícito nisto? O que Paulo escreveu aos cristãos em Roma. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes. A palavra quer dizer moldados, feitos. Como é que um pecador pode ser parecido com Jesus? Como que um pecador que foi atirado das drogas, do vício, do crime,
das garras de Satanás. Como é que pode acontecer isso que Paulo escreve? Parecido com Jesus. E é o que vai acontecer. Porque ele é o primogênito. Ele é o primeiro. Aquela ressurreição extraordinária, tremenda, e Paulo fala sobre ela aqui. Aquilo que aconteceu com Cristo vai acontecer com todos os salvos. E quando ressurretos, seremos transformados para sermos conforme Ele, conformados, parecidos, moldados, iguais a Cristo. Mas como isso pode ser? Tamanho pecador que sou. Essa ação de Deus não é explicado pelo homem, ela transcende. Então eu preciso ter um conhecimento metafísico de Deus, ético de Deus. É disso que Paulo está tratando quando ele escreve para esses cristãos. Vocês foram alcançados pela graça. Os primeiros versos, vocês foram eleitos, escolhidos desde a eternidade passada de Deus. Eu falei hoje de manhã, quando Paulo escreve que a nossa eleição, ela aconteceu na eternidade passada de Deus, e ele usa a palavra antemão aí no capítulo 8, verso 29 de Romanos. A palavra antemão não é um conhecimento prévio, não é onisciência. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele sabia o que ia acontecer. Não, isso não retrata a eleição, a escolha de Deus dos salvos. A palavra antemão significa uma predeterminação de Deus acerca daquilo que Ele vai fazer, porque Ele é soberano para fazer aquilo que Ele planeja fazer. Só Ele faz isso. Independente de quem quer que seja, independente de quem quer ou não quer, Ele faz o que Ele quer. Ele pega um Paulo que sai a caminho de Damasco com cartas para prender cristãos, com correntes para acorrentar cristãos, carregado de força dos magistrados e de todo sinédrio para prender os cristãos e acabar com esse cristianismo que estava iniciando naquela região. Mas no caminho, em pleno meio-dia, uma luz muito mais forte do que a do sol brilhou sobre ele e o derrubou. E ele curvou-se e disse: Senhor, Senhor, 2 vezes. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus planeja, o que Ele planeja, Ele faz acontecer. E quando Ele faz acontecer, as montanhas se derretem. O pecador, por mais terrível que seja, se curva. Os demônios fogem. Porque o poder de Deus é maior. Esta é a história da oração de Paulo. Ele quer que aqueles crentes em Éfeso, e nós que somos os segundos leitores desta carta, eles são os originais, nós estamos lendo agora, que nós saibamos sobre isto, porque este conjunto de favores de Deus está à nossa disposição desde o momento em que fomos salvos. Então ele não ora para que Deus dê àqueles cristãos algo novo. Ele não pede algo novo. Ele pede que Deus abra os olhos do coração deles para que eles compreendam o que eles já têm. Porque eles são salvos, eles já foram salvos, então eles já têm, já lhes pertencem. Já lhes pertence, junto com a salvação, uma série de benefícios.
Eu falei hoje de manhã que nós temos o hábito de muito pouco ler manual. Eu gostaria de saber quem aqui que quando comprou um smartphone novo leu o manual inteirinho antes de ligar, né? Li tudo antes de ligar. Que nada, a gente compra, tira da caixa, põe a bateria, liga, já começa a mexer, aí tem dúvida, vai lá, não é assim? É assim. Nós somos campeoníssimos em fazer isto. E aí nos habituamos com aquilo que a gente está usando. E normalmente passa um tempo e alguém diz, escuta, você não sabe fazer, mas isso faz como? Faz assim, poxa, mas estava aqui, estava à minha disposição o tempo todo, eu não tinha visto. Eu nunca me esqueço que quando comprei esse carro, onde eu entrava na garagem, lá o espelho, eu tinha que baixar o espelho para passar no portão. E aí toda vez eu tirava o cinto e puxava o espelho de um lado, puxava o espelho, entrava na garagem. No dia seguinte, para sair, puxa o espelho, sai, puxa o espelho e vai. Até que um dia uma pessoa viu e falou assim, será que esse carro do senhor não tem um botãozinho na porta aí, não? Eu falei, tem um monte de botão na porta, ele experimenta esse. Puf, assim, pegou o espelho, vai, meu Deus do céu, já estou quase vendendo o carro. Amados irmãos, a vida cristã é mais ou menos assim. Nós temos tantos benefícios que nos são concedidos gratuitamente no amado, e nós ficamos muitas vezes em situações difíceis porque não prestamos atenção. A palavra de Deus aqui é para que nós aprendamos o exercício da mente, espírito de sabedoria, diz o verso, e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Isso é algo que vai além da nossa capacidade natural. Quero dizer para você, apenas com a mente, pessoas são capazes de conhecer verdades espirituais e não ser alcançada por nenhuma delas. Nenhuma delas. O homem é capaz de reconhecer, conhecer coisas espirituais, mas elas não produzem nenhum efeito neles. É possível que pessoas que assistam cultos nas suas igrejas, estejam envolvidas com as coisas da religiosidade, talvez cresceu no meio evangélico, tudo é tão automático, o que para alguns que chegam depois é desejo sedento de conhecer, de querer saber mais. Aqueles que estão no caminho, isso aí já é mais ou menos assim, e vêm domingo para a igreja para assistir os cultos, sabem muitas coisas da Bíblia, mas são verdades espirituais que não produzem efeito no seu coração. É possível, amados irmãos, que existam pessoas que podem reconhecer que existe uma esperança. Existe uma esperança, porque lá na igreja todo mundo fala dessa esperança. Mas essa esperança não produz nenhum efeito nele. E a oração de Paulo é para que aqueles cristãos percebessem essa bendita esperança. É possível, meus amados irmãos, que haja pessoas entre nós que conseguem perceber que existe um poder supremo, tremendo, grandioso, que está na pessoa de Jesus, mas este poder não tem efeito na sua própria vida. É possível isto? É possível isto. E é por isso que a oração de Paulo tem sentido e nós temos que entender isto. Porque o que Deus quer é que não só nós tenhamos informações de algumas coisas espirituais,
mas que nós as tenhamos como valor para nós. Que essas coisas produzam efeito em nós. Que na hora das nossas aflições, necessidades, até conflitos, até nas horas mais difíceis, mais amargas, essas verdades espirituais nos possam suprir. Quando parece que tudo não tem mais jeito, é bom lembrar que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Quando você está com o cartãozinho de número 200 numa porta de uma fila de uma empresa que vai contratar 20 pessoas, 15 pessoas, e você é o número 200. Você olha para aquele cartão, olha para aquela multidão e você diz: Senhor, o pastor falou lá que o Senhor é um Deus que tem todo o poder, então o Senhor é o dono desta fila. Quem sabe o meu lugar é o 1, é o 2, é o 3. Se Deus quiser, Ele vai ser. Você tem que confiar nisso. A fé em sintonia com o plano e a vontade de Deus, meus amados irmãos, é algo tremendo. Lembra que os amigos do Daniel disseram para o rei: a fornalha é quente, queima mesmo. Só daqui a gente já está vendo que o negócio é feio. Pode ser que a gente nem chegue a entrar, já seja queimado antes. Mas, meu amigo, mas nós temos um Deus. E se Ele quiser, nós entramos e saímos. E Ele queria. O fato de crer no poder, no todo o poder, faz tanta diferença. Mas eles sabiam do todo o poder. Às vezes nós nos esquecemos desse todo o poder. E aí nós achamos que as coisas têm que ser resolvidas por nós. E Paulo está dizendo exatamente que não é assim. Ele diz: eu oro por vocês, para que os olhos do coração de vocês, ele não está falando dos olhos naturais. Ele não orou pelas necessidades naturais deles, fome, trabalho, problemas de moradia, relacionamento com os vizinhos, problema com a sociedade ao redor. Não era esse o corpo da oração de Paulo por aqueles cristãos. Oro para que os olhos do coração de vocês. Paulo está falando do ser interior. Paulo está falando do que somos por dentro, daquilo que tem valor para o nosso Senhor. Oro para que Deus abra os olhos do coração de vocês. Para quê? Para que vocês percebam que existem pecados e pecados precisam ser abandonados, deixados. A luz de Deus no coração do homem revela pecados. Amado irmão, quando você não tem a luz de Deus, você está no pecado e você acha que está tudo bem. E quanto mais pecado, mais problema, e mais pecado, e está tudo bem, porque não tem luz, não tem reflexo de luz. Porque quando tem luz, o pecado sai, as trevas saem. Se nós apagarmos essas luzes, vai ficar tudo escuro, mas se volta a acender, fica tudo claro. Essa é a luz de Deus, ela revela pecado, mas há muitos corações de crentes onde o Espírito está na penumbra, falta o conhecimento de Deus. Paulo diz: para que a luz de Cristo manifeste o caminho. Jesus é esse caminho. Mas se o coração não é iluminado, o crente anda cambaleando, pisando em lugares falsos. A vida dele não é por fé, é passo no escuro. Não sabe o que vai acontecer.
vai na sorte, contando com a misericórdia de Deus, sem saber ao certo se na próxima esquina ainda continuará a misericórdia de Deus. É fato e inequívoco que as misericórdias do Senhor não dependem da fidelidade do homem. Pode escrever isso. Se a misericórdia, se a graça, se os favores de Deus dependessem da nossa fidelidade, eu disse hoje de manhã, não estaríamos nenhum de nós aqui. Mas também é fato que a misericórdia de Deus tem limite. Também é fato que uma hora a misericórdia de Deus para. Deus fez assim com o seu próprio povo, por 2 vezes, mandando para cativeiros. Deus fez assim com cidades inteiras, que Ele quis disciplinar. Deus fez assim com o exército egípcio inteirinho, levando para aquele mar para ser totalmente destruído, porque acabou a sua misericórdia para com aquele povo. E é assim para os crentes. Então nós precisamos entender que essa luz de Deus no coração do homem é para que o caminho seja conhecido, para que a vida seja manifesta. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E sem a luz de Deus no nosso coração, nós não conhecemos essa luz. Também é fato que nós precisamos dessa luz para que aprendamos a amar, perdoar e viver com dignidade diante de Deus. Ainda que você tenha um dia mais difícil, uma hora mais difícil do que a outra, um aborrecimento aqui, ali, acolá, alguma coisa que pode tirar você, né, do seu contexto, mas isso não pode dominar, não pode deixar o seu coração rancoroso. O domínio, ele vem quando a luz de Deus abre os olhos do nosso coração. E também para que nós possamos conhecer as insondáveis riquezas que estão escondidas em Cristo. Então, o Paulo diz assim, nesta porção, e eu vou agora direto para os versos 18 e 19. Paulo diz assim: Pai, ilumina o coração desses meus queridos irmãos. Ilumina. Ele diz assim no verso 18: oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Aquilo que está assegurado aos que foram chamados para a salvação precisa ser conhecido dos salvos hoje. Eu oro, Paulo dizendo, para que Deus abra o coração de vocês, está dizendo sobre nós, para que aquilo que está assegurado aos que foram chamados, somos nós possamos conhecer hoje. Em Cristo Jesus, Deus nos escolheu. Precisamos saber disso. E assim nós ficamos seguros com a nossa vida cristã, porque se Ele nos escolheu e não fui eu que o escolhi, isso quer dizer que eu sou muito amado dEle. Isso não me dá autorização para fazer o que eu quero da minha vida, mas isso me dá segurança de que eu tenho um Deus que vai zelar por mim. Eu tenho um Cristo que me assegura que Deus me escolheu. Eu sou um chamado
porque Deus me escolheu, me chamou. E esta é uma esperança bendita que o crente tem. Significa dizer, meus amados irmãos, que você pode estar seguro de que a sua salvação lhe conduzirá à presença de Cristo um dia, na eternidade. Quando a sua vida neste mundo terminar, você estará com Cristo. Esta é uma esperança segura, não uma esperança que você não sabe se vai ou não acontecer. Não, não. Esta esperança é segura. Paulo diz aqui: oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, verso 18, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a esperança? Em que está baseado? O que é que o seu chamamento, a sua vocação, a sua salvação lhe garante? E eu estou dizendo a sua salvação, ele diz, lhe garante um lugar eterno na presença do Senhor Jesus, porque isto faz parte do projeto de Deus para os seus chamados. Em Cristo, Deus nos escolheu, nos chamou e nos deu uma esperança. É bom nós lembrarmos que sem Cristo não existe esta esperança. Mas em Cristo, esta esperança é segura. Esta esperança não nos deixa desistir, mesmo nas adversidades. Esta esperança nos conforta, nos consola. Esta esperança tira a fome materialista, a visão deste mundo que vai passar. Eu costumo dizer sempre para os meus que eu gosto de dizer como Paulo, meu predileto versículo. Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, sabe? Fazia as coisas como menino. Havia tanta coisa que tinha importância naquela época. Mas quando nós amadurecemos em Cristo, quando nós nos tornamos maduros em Cristo, então agora a visão é outra. Algumas daquelas coisas não têm mais valor. Não que elas não fossem importantes, pode até ser ainda, mas não são prioridade. Não há problema em uma ou outra, isso não tem problema, deixa isso para lá. Não ligue para isto. Há coisas maiores e mais importantes. Amados irmãos, coisas que o dinheiro compra, coisas que o dinheiro conserta, coisas que o dinheiro... Essas coisas não têm valor. Porque se o dinheiro pode... elas não são de valores eternos. Então, preocupe-se com as outras coisas. Ponha essas outras coisas na sua lista de prioridades. Aquilo que está assegurado aos que foram chamados, isto é o que você deve querer saber. O que é que eu tenho? Quais são as coisas que Deus tem para mim? Lembra, Paulo disse, eu vou orar por vocês para que vocês sejam abençoados, seus olhos sejam abertos, os olhos do coração. Vocês tenham toda a sabedoria do alto para conhecer as coisas que Deus tem para aqueles que Ele chamou. Vocês. Será que todos os dias nós podemos pensar nas riquezas da nossa esperança? Será que quando nós estamos aí no nosso contexto de dificuldades aqui e ali, agora nós lembramos, mas eu tenho tantos benefícios reservados para mim? Há uma outra razão da oração de Paulo. Ele diz assim no verso 18, iluminados os olhos do vosso coração, essa é a minha oração, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento, e outra, para que saibam qual é a riqueza
riqueza da glória da sua herança nos santos. Então eu traduzi aí para você. Paulo está orando para que os olhos do seu coração sejam abertos para que você conheça o que você, como um salvo, representa para o Pai da glória. Herança aí é você, você é a herança, nós somos a herança. O texto diz: e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Os santos somos nós, os salvos. Nós somos a herança dele. Consegue entender isso? Eu citei hoje de manhã o texto de Malaquias 3,17. O profeta escreveu assim: nós somos o tesouro particular de Deus. É o que você é. Você é o tesouro particular de Deus. Portanto, é a herança de Deus. Pedro diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu li o Salmo 33, verso 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Que coisa, amados irmãos. Você sabia disso? Sabe por que é que Deus vai cuidar de você? Sabe por que é que os anjos do Senhor estavam à disposição e continuam à sua disposição? Como escreve o autor de Hebreus no 1º capítulo, os anjos de Deus estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Conhece esse verso? Lá em Hebreus capítulo 1. Os anjos do Senhor estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Está lá. Porque Deus toma conta, Ele cuida, Ele protege a sua herança. Nós. Isso não te dá o direito de querer andar perigosamente. Isso não dá o direito de você de pegar o carro aqui, eu vou botar o pé no fundo aqui que o Senhor vai cuidar de mim, né? Não vai passar da primeira lombada ali, vai, entendeu? Mas isto te dá uma garantia, isto tem que te encher de alegria. Eu sou precioso demais para o meu Deus, porque eu sou a riqueza dele. Na glória eu sou a herança dele. E Paulo escreve aqui que ele me vê como a riqueza da glória da sua herança. Puxa vida, que coisa tremenda. Em nossa reunião com Cristo lá, quando ele vier para buscar a sua igreja no céu, nós conheceremos muito mais como somos preciosos para o nosso Deus. Porque nós vamos ver tudo que Deus tem reservado para nós. Me encanta visitar os nossos bebês quando nascem nas suas casas, para ver os seus quartinhos. Não é? Você não fica encantado de ver os quartinhos que as mamães e os papais preparam para receber os bebezinhos que chegam? Porque eles são preciosos demais. Eles nem sabem. Fazem arte, vários tipos de arte, né? Quando são... Mas aquele quartinho é a coisa mais linda. Os pais têm que tirar foto, porque eles vão crescendo, e só quando eles ficarem já maiores é que você olha o seu quartinho. Está vendo como você era precioso quando você chegar no céu? Deus tem algo parecido, porque você é muito precioso para Ele. E Paulo quer que você saiba disso. Paulo não quer que você se preocupe apenas com as coisas materiais, com a visão materialista deste mundo, as necessidades do hoje e do agora, que amanhã já não serão mais necessidade. As aflições de agora, que amanhã não serão aflições. Vai passar. Há algo eterno pelo qual você deve se preocupar. Mas, em último lugar,
O apóstolo Paulo, ele também ora por aqueles cristãos, para que o todo poder que Deus, o Pai, aplicou na salvação, seja conhecido por eles. Amado irmão, você imagina, você faz ideia de como é o tamanho, a força, o poder deste poder salvífico? Deus salvou você, não salvou? Ele tirou você das garras de Satanás e deu a você nova vida em Cristo. Você creu, o seu coração foi aberto, você viu Cristo no seu lugar, você reconheceu o seu pecado, isto lhe deu condições de crer, a fé, Deus te deu a fé, você creu, você agora é nova criatura em Cristo Jesus, conforme escreve Paulo em Coríntios 5,17, você é novo ser, então você agora é um cidadão do céu. Você imagina quanto poder Deus aplicou nisto? Para você entender quanto poder Deus aplicou nisto, eu quero dizer para você que foi mais poder do que todo o poder para a criação do mundo. Mais poder do que todo o poder para a criação de todas as coisas. Afinal, Deus disse, haja luz, e houve luz. Haja separação entre as águas e a terra, e houve. A terra povoe, Deus os seus frutos, as árvores frutíferas, e agora os animais. E agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você entende? Decretos de Deus, atos criativos de Deus. Agora, meu amado irmão, para que você pudesse ser nova criatura em Cristo, é o que Paulo está dizendo, Deus teve que aplicar um poder que nós não fazemos ideia. Porque primeiro, lá na eternidade, eles conversaram sobre isso. Ele, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três conversaram sobre isso. E eles planejaram que, não obstante a criação segundo a imagem e semelhança, o homem, iria se desviar e se perder. Eles iriam buscar, os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, buscar. E isto, o pai olhou para o filho e disse, filho, isso vai ser com você. Você vai ter que ir lá. Você vai ter que viver entre eles. Se tornar um deles. Falar a língua deles. Comer com eles. Isso é missões. Você vai se envolver com eles sem se contaminar. Vai sofrer na mão deles. Eles vão judiar de você. E finalmente vão matá-lo. Mas tudo isso é o nosso plano. E o filho disse, pai, estamos juntos. O processo de salvação, meu amado irmão, envolve um poder que você não faz ideia. E Deus o aplicou. Deus aplicou esse poder para cada um de nós. Porque Ele planejou. E o que Ele planeja, Ele faz. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a riqueza da glória na sua herança, e que conheçam a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Poder que transforma corações de pedra em corações de carne. Poder que dá novos rumos a pessoas que estão completamente sem direção. Poder que dá nova razão de viver a quem não tem nenhuma razão mais para viver. Poder que é rocha firme quando as tempestades vêm. Poder que é âncora para manter vidas em portos seguros, impedindo que as correntes da vida possam levar. Meus amados irmãos, o tema da oração de Paulo é para que a igreja experimente esses benefícios que pertencem aos crentes.
pertencem a você. A oração de Paulo não é para que Deus nos dê poder, não é para que Deus nos dê algo especial lá na glória, não é para que Deus nos dê uma esperança. Não, nós temos a esperança, nós temos o sermos a herança do Senhor na eternidade. Nós temos esse todo poder. Paulo está dizendo: Senhor, abre os olhos do coração deles, para que eles percebam que eles têm tudo isto, tudo isto. Deixe-me fazer uma pergunta. Jesus é real na sua vida? Sabe por quê? Porque você só vai experimentar todas essas coisas através de Jesus. Impossível você experimentar qualquer poder fora de Jesus. Impossível você ter qualquer esperança fora de Jesus. Agora, se Jesus mudou o seu viver, se Jesus é real em você, se Jesus é Senhor e Salvador na sua vida, então com certeza você vai experimentar. Ainda que você não esteja experimentando, talvez por não ter sido chamado a atenção para isso. Mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus está dizendo hoje à noite para nós, todos esses benefícios, tudo isso é presente de Deus. A oração de Paulo é: Pai, faz com que eles tenham todas essas bênçãos espirituais avivadas na sua mente, relembradas, pertencem a eles, são teus filhos, teu povo. Oro por eles nesse sentido. Amados, que a palavra de Deus nos alcance desta forma. E realmente que o fato de sermos pessoas transformadas, não é? Restauradas, que isso possa nos dar essas convicções para o nosso caminhar. Há um cântico, eu queria terminar cantando: Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. E o que eu vivo hoje é fruto desse novo viver que em Jesus eu alcancei. Nenhum mérito meu, absolutamente nada, mas presente de Deus. Presente de Deus para pecadores como nós. Se você já tem o seu viver mudado por Jesus, tome posse desses benefícios. Ore por você mesmo. Deus, abre o meu coração, ilumina os olhos do meu coração para eu entender todas essas coisas que o Senhor falou comigo hoje à noite. E através de Jesus, Deus vai responder você. E se por acaso você está aqui ou me ouve aí pela internet, ainda não tem uma experiência pessoal com Jesus, eu quero convidar você a abrir o seu coração, porque se você o fizer, é porque o Espírito de Deus está iluminando você, e Ele está dizendo para você: olhe para Jesus. Olhando para Jesus, você vai ver o Pai. E quando você, através de Jesus, contempla o Pai, você alcançou a salvação. Que Deus abençoe o seu coração hoje à noite, e que esta experiência possa ser uma realidade para você. Vamos cantar em pé. Você pode levantar se puder.
Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, porque Jesus mudou o nosso viver. Em Jesus nós somos novas criaturas. Não somos mais simplesmente seres criados, agora somos filhos. Pertencemos à família do Deus Altíssimo, com direitos assegurados, como diz o texto que lemos hoje, benefícios exclusivos dos filhos amados de Deus, ainda que pecadores, ainda que infiéis, como somos. Mas, ó Deus, muito obrigado por tua misericórdia, por tua graça, por tua fidelidade, e porque tu és um Deus de propósitos, e os seus propósitos são imutáveis, eles nos alcançam e nos conduzem em triunfo. Senhor, eu quero orar por cada irmão, irmã, jovem, adolescentes, juniores, que estão aqui no templo, que estão nos ouvindo, vendo pela internet. Ó Deus, onde estiver alguém ouvindo esta palavra, Deus, dá-nos esta garantia de que estamos mesmo sendo alimentados pela sabedoria do Espírito, que nos dá conhecimento dessas verdades espirituais tão necessárias para o nosso caminhar neste mundo. Ajuda-nos nisto, Senhor. Faz este milagre em nós, apesar de tão fracos na fé, de tão relaxados na vida espiritual, tão pouco relacionamento com a palavra, muitas vezes priorizando outras coisas, muitas vezes não cultuando, não adorando o Senhor como deveríamos, como família cristã, não vindo aos cultos, apesar de todas as nossas falhas. Mas, ó Deus, nós te amamos e nós te agradecemos, porque os teus planos e propósitos se cumprirão em nós, porque tu és um Deus de planos que não se alteram. Por isso, obrigado pela nossa eleição, obrigado porque o Senhor nos escolheu. E eu quero orar, ó Deus, para que, se há alguém nos ouvindo agora, aqui ou em qualquer lugar, que ainda não tem essa segurança no seu coração, que seja hoje uma noite de salvação, que haja confissão de pecados, abandono de pecados, e que haja um novo caminhar com Cristo. Ó Deus, ouve a nossa oração, atende-nos. Nós oramos assim, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Presbítero José Carlos vai conduzir o encerramento do nosso culto. Que bom, né, irmãos? Nós sabemos que somos preciosos para Jesus, para o nosso Deus. As Escrituras relatam de mulheres, senhoras preciosas para o Senhor. E não é diferente na nossa igreja. Também temos aqui senhoras preciosas para o Senhor. Temos uma especial. Ela tem um ministério de louvor que nos agrada muito, nos faz chegar na presença do Senhor com alegria. Não somente isso, mas ela também cuida do nosso pastor. Ela está sempre do lado dele, cuidando dele, com muito amor, com muito carinho. Sou testemunha disso. E nesta semana, mais precisamente na sexta-feira, ela fez aniversário. Quero convidá-la
vir aqui, irmã, e dizer à irmã que somos muito gratos ao Senhor por sua vida, por seu ministério, por ser essa irmã tão especial para nós. E em nome da igreja, nós não poderíamos deixar passar em branco. Queríamos deixar uma lembrancinha para você, tá bom? Que Deus abençoe muito, querido. Eu não posso deixar de agradecer, Zé Carlos. Muito obrigado. Você sempre tem sido abençoador da nossa família, do meu marido aqui na igreja. Muito obrigado. Obrigada à liderança toda da igreja, a cada um de vocês. E eu não posso deixar de agradecer, porque eu recebi tanto manifestação de carinho, abraços, palavras. É muito bom. É bom demais, como a Bíblia diz mesmo, né? Que a boa palavra, ela é como o mel, né? Ela é doce para o coração e medicina para a alma. E tem sido para o meu corpo, né? Tem sido para nós em casa. E eu agradeço de coração todo o carinho dos irmãos. Muito obrigada. Você tem mais algum? Não. Então, antes de orarmos, temos mais aniversariantes? Alguém que esteve na fundação da cidade há 250 anos? Ninguém? Essa semana foi aniversário. Quem é que teve na inauguração da... Cirilo! Vem aqui, Cirilo. Aline? A Priscila. Priscila! Aline. Eliel, eu fui tomar café lá com ele. Como é que eu ia esquecer disso? Puxa vida. Casal? É de aniversário de casamento? Quantos anos? 12? Parece que foi ontem. Que legal. Kelly, casamento? Então um abraço pro marido. Tá bom? Mais? Só vocês, tá bom. Então que Deus alcance vocês com bênçãos espirituais. Zé Carlos, ora, agradece pelos aniversariantes, eu termino depois, tá bom assim? Vamos ficar em pé e vamos orar. Quero desejar uma boa semana aos irmãos, que a bênção e a graça do Senhor esteja sobre nós. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Que culto maravilhoso que nós tivemos, Senhor Deus. Tua palavra que é viva, que é eficaz, nos falou nesta noite, Senhor Deus, do quanto somos preciosos para o Senhor. É verdade, Senhor. Sabemos, ó Pai, que custou o sangue do Teu Filho naquela cruz do Calvário. Que aquele ato, Senhor Deus, foi tremendo. Verdade, para que nós pudéssemos hoje, Senhor Deus, estar na Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo por tudo que o Senhor tem feito e por nos lembrar sempre que o Senhor nos salvou. Amém. Somos Amém, preciosos Senhor. para o Senhor. É verdade. E, ó Pai, de maneira muito especial, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela vida da Ediane, Senhor. Esta irmã tão querida, Senhor. Esta irmã que tem um ministério, Senhor Deus, tem compromisso com o Senhor, ó Pai. É testemunho para todos nós que as acompanhamos aqui na igreja, Senhor Deus. Muito obrigado por esta vida, Senhor. Abençoa ela, Senhor Deus, com muita saúde. Amém. Com muita alegria, Senhor Deus. Ser com ela, Senhor Deus, em todas aquelas coisas que ela anseia, Senhor Deus. E principalmente, Senhor Deus, que ela possa continuar louvando e bendizendo o Teu nome. Amém. Dando os seus dias na Sua presença. Amém. Abençoa muito. Abençoa também os demais que aqui estão, Senhor Deus, agradecidos porque o Senhor tem dado mais um ano de vida, amém, mais um ano de matrimônio, Senhor Deus. E ó Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque tudo é contado na Tua presença, Senhor. Amém. Agradecido por tudo, Senhor Deus, essas bênçãos que o Senhor tem derramado, que o Senhor continue os abençoando eles nas suas vidas, que eles possam, Senhor Deus, jamais esquecer que são preciosos para amém, o Senhor. Muito obrigado, Deus. Eu oro assim, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
e que o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo e a graça salvadora de Cristo Jesus permaneçam conosco e sobre nós, hoje e até a volta gloriosa do nosso Jesus. Amém. Boa semana, Deus abençoe cada um de nós. Parabéns.